Olá, tudo bem com você? Professor João Cláudio Rufino por aqui. Estou passando para te lembrar que as inscrições para a comunidade Bíblia Play estão abertas. E você vai aprender de modo muito profundo todo o processo, todo o passo a passo para fazer uma leitura bíblica, articulando texto, contexto e vida, segundo a exegese bíblica, que fica guardada para poucos, exatamente. Além disso, você terá vários bônus, curso de pregadores, curso sobre os dons carismáticos e uma infinidade de temas. Então, para adquirir, clica aqui e vem comigo. Vamos mergulhar na palavra de Deus. Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja muito bem. E eu sou João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia e idealizador do Bíblia Play, uma escola de estudos bíblicos online. Seja muito bem-vindo a este canal que tem como objetivo apresentar de maneira profunda o texto bíblico. E se você está em busca de informação bíblica como contexto cultural, histórico, línguas originais, etc., digo isso e repito, você está no lugar certo. E o texto que nós vamos estudar no dia de hoje é tirado lá de Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. É uma perícope muito importante, pessoal. Por quê? Porque Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre como é que o discípulo deve corrigir o irmão quando estes pecam. Veja, essa é uma necessidade, inclusive, urgente nos tempos atuais. Mas antes da gente estudar esse texto com detalhes profundos, eu quero já te pedir que você possa curtir, compartilhar, comentar aqui embaixo. Por quê? Porque isso ajuda a levar a palavra de Deus para todo mundo. Fala para mim como é que tem sido para você essa experiência de estar aqui estudando a Bíblia com a gente neste canal. Além disso, não se esqueça de checar a sua inscrição aqui no nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Vamos então à leitura do nosso texto. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Bom, pessoal, olha só. Nós estamos então diante do versículo 15 que traz justamente se o teu irmão pecar, e algumas Bíblias trazem contra ti ou contra você. É preciso dizer que essa expressão contra ti, tá? Esta frase, ela está ausente em muitos manuscritos que são considerados importantes dentro daquilo que é a crítica textual, que é o estudo dos manuscritos mais antigos. Muito provavelmente, portanto, esse contra ti foi um acréscimo de algum copista, algum escriba, sob a influência de Mateus capítulo 18, versículo 21. Bom, assim, no texto original de Mateus, a ofensa, ela não foi especificada, mas provavelmente ela teve implicações para toda a comunidade, como o processo de 3 etapas implica, beleza?
Aí o texto diz, então, vai corrigi-lo. E o texto afirma, em particular, a sós contigo. E aí coloca, se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Bom, gente, aqui é apresentado o primeiro passo no processo de correção. E ele é baseado em Levítico capítulo 19, versículo 17, que diz justamente, não odiarás o teu irmão no teu coração, mas arrazoarás com o teu próximo, para que não leves pecado por causa dele. Olha que dado interessante. O verbo aqui, elenkon, ele sugere justamente uma influência da versão grega do Antigo Testamento de Levítico, capítulo 19, versículo 17, onde esse verbo justamente vai aparecer. E esse procedimento, gente, era um costume judaico que era padrão. Os manuscritos, por exemplo, do Mar Morto, os rabinos e outros textos judaicos da época, eles exigem que se comece com uma reprovação privada. Exatamente. Envergonhar alguém publicamente sem a necessidade era considerado inclusive pecado. E os rabinos judeus, eles enfatizaram a importância de se receber, por outro lado, também a reprovação. Então, esse dado é muito importante, sobretudo em tempos de redes sociais, no tempo que a gente está, porque as pessoas estão querendo corrigir os outros abertamente, né? A lacração para todo lado e tal. Cuidado com isso, beleza? Aí então vem o versículo 16. Se ele não te ouvir, então toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão, diz o texto, né, seja decidida exatamente sob a palavra de duas ou três testemunhas. Aqui então é a segunda etapa. E ela está baseada em Deuteronômio 19:15, onde diz que somente com o depoimento de duas testemunhas ou de três testemunhas a acusação vai ser sustentada. O procedimento bíblico que está presente aqui em Deuteronômio pressupõe, portanto, uma ofensa criminal, não um problema de uma comunidade. Esse dado é bastante interessante. Então, para que um ou dois testemunham? É a ofensa aqui, gente, cometida pelo membro que errou ou é a sua falta de vontade de se arrepender? Hein? A pergunta fica. Ela não tem uma resposta tão clara assim, ok? Agora, vem o versículo 17. Se ele não vos der ouvido, então vocês dizem à igreja. E se nem mesmo a igreja ele ouvir, o texto fala, que ele seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Veja, aqui em Mateus 16:18, pessoal, são as únicas vezes que o termo eclésia, igreja, em grego, vai aparecer dentro dos evangelhos. Exatamente. Nós temos, então, poucas vezes. A igreja local aqui, ela vai ser entendida, seja como uma assembleia formal para uma reunião, ou por meio de uma junta de anciãos, tá? Ela vai ser entendida assim. O termo eclésia, pessoal, distingue a comunidade cristã das suas sinagogas, das sinagogas existentes naquela época. A expressão aqui, como se fosse um pagão ou um pecador público, também é interessante. Ela pressupõe um meio amplamente judeu-cristão, no qual essas pessoas, elas são menosprezadas, tá certo? No entanto, no início do evangelho, é interessante lembrar que são essas pessoas pagãs que demonstram grande fé em Jesus, tá? Então, lá no capítulo 8, versículos de 1 a 11, no capítulo 9, versículos de 9 a 13, capítulo 11, versículo 19, capítulo 15, versículo 21 a 28. A frase, então, aqui, pessoal,
ela soa como um decreto de excomunhão para evitar os cristãos que errem aqui. Esse dado é muito importante. Então ela soa dessa forma para evitar o erro, tá bom? Aí vem então o versículo 18. Em verdade, eu vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. O poder aqui de ligar e desligar, anteriormente concedido a Pedro, lá no capítulo 16, versículo 19 de Mateus, agora é dado, pessoal, aos discípulos em geral, à igreja em geral, à comunidade. Tomado então no contexto do capítulo 18, versículos 15 a 17, esse poder aqui, ele parece se referir tanto à imposição, tá? E no caso aqui, levantamento de decretos de excomunhão, ou também como perdão ou não perdão, tá? Então esse dado é interessante. Perdão ou não perdão de pecados aqui. Os termos, gente, ligar e desligar, são termos que normalmente são usados para amarrar ou aprisionar, ou soltar e libertar, dentro do contexto jurídico. Eles então fornecem desse modo uma metáfora natural aqui para condenar ou absolver em um tribunal. Como termos usados regularmente para a autoridade legislativa também dos rabinos na interpretação das Sagradas Escrituras, esses termos poderiam naturalmente se aplicar a situações judiciais também. Então aqui há uma autoridade que é dada à igreja de perdoar ou não, ok? Aquele que cometeu o erro. É nesse sentido. Mas lembre-se que nesse sentido o perdoar advém, não é, justamente deste Deus misericordioso que pede que a gente seja misericórdia dentro desse evangelho. Beleza? E aí, claro, a gente conversa com as pessoas, dialoga com elas, corrige sempre num primeiro momento particularmente, depois com 2 ou 3, depois com a igreja, né? E a misericórdia também deve ser aceita do outro lado. E aí nós temos então o versículo 19. Vamos para o versículo 19. E aí o Senhor diz, de novo, né? Eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. A palavra coisa é aqui, pessoal, em grego, a palavra pragma. Pragma. E ela pode significar caso, no caso aqui, caso jurídico. E isso, nesse sentido, dá continuidade a esse contexto jurídico que já foi estabelecido no capítulo 18, versículos de 15 a 18. Aqui, no caso, as ideias de acordo, oração comum e presença de Cristo estão aqui, nesse caso, a serviço de exercer o poder de ligar e desligar o caso do irmão. Então aqui, muitas pessoas interpretam de forma errada, não é? Então vamos pedir qualquer coisa e tá tudo certo. Não, aqui tem a ver com o caso de perdoar ou não. Então se a comunidade estiver de acordo, há o perdão ou não há o perdão. Então aqui não se trata de um pedido de oração de qualquer coisa, gente, tá bom? Como a maioria das pessoas às vezes interpreta esse texto fora do contexto. Então vem o versículo 20, que diz assim, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Lembra, ó, o contexto continua a ser o judicial aqui, o jurídico, tá? Não diretamente litúrgico aqui. Não é uma reunião aqui que o texto está falando de oração, tá? Esse dado é muito interessante. É para o julgamento,
no caso dos irmãos que erraram, tá? Nos escritos rabínicos, o contexto, quando se tem uma expressão parecida com isso, é geralmente o estudo da Torá. E aí a gente tem um texto judaico chamado Pirkei Avot, que diz assim, ó: se dois se sentam juntos, tá? E as palavras da lei passam entre eles, a presença divina habita entre eles. Isso diz o Pirkei Avot, que é um texto muito famoso, não é, que circulava na época de Jesus, inclusive. Bom, então, gente, o que está em jogo aqui? Está em jogo o seguinte: primeiro, devemos corrigir os irmãos para que o pecado deles não recaia sobre nós, mas em particular. Depois, com um pequeno grupo de pessoas bem intencionadas, depois, leva o caso para a igreja. Não fica fazendo exposição pública. Isso não é o que Deus quer. E depois, onde dois ou mais concordes se reunirem e observando todo o processo do irmão perceberem que então é necessário desligá-lo, então que isso seja feito. E aí a gente lembra bem, por exemplo, o Papa Francisco, quando, unido a um grupo, chama para conversar aquele que cometeu erros, por exemplo, de pedofilia, desligando-o muitas vezes. Então isso está concorde com aquilo que é justamente, não é, o desejo de Deus, sem expor os outros, sem fazer confusão para os outros. Então pensa bem nisso. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!